Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje tem um convidado muito querido, muito especial, que tem uma história incrível de realizações na vida. Chegou aqui em São Paulo hoje com esse frio, veio do Rio para cá e pegou essa manhã fria aqui para a gente fazer essa gravação, então ele está todo encapuzado lá com razão. E é isso, então agora eu vou dar sequência aqui para falar com o meu querido e novo amigo Rafaelo Ramundo, que vai contar essa trajetória linda que ele tem. Começa falando sobre como é que foi esse processo até você resolver empreender e construir aí a Novo Traço. Primeiro eu quero te agradecer, saudar todo mundo. Cara, prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você, contando um pouquinho da nossa história. Tomara que seja útil para a tua audiência, para a turma que te acompanha aí. Eu já te acompanho, então quero te agradecer por isso. A trajetória foi o seguinte, eu sempre quis ter liberdade, na verdade, essa era a grande palavra. Eu trabalhei numa empresa só na minha vida, que eu tive um orgulho danado, que eu era apaixonado. O meu sonho de criança era ser escritor, era ser jornalista, então eu escrevia muito. Eu tenho um livro publicado, já ganhei um concurso literário, escrevi uma poesia para minha mãe chamada Laços Eternos. Então eu tinha um sonho, eu achava que escrevia bem, não sei se escrevo tão bem não, mas eu achava. E aquilo me inspirava. E eu queria ser livre, eu queria poder fazer as coisas que eu quisesse. Mas essa relação com a escrita e com a leitura, essa coisa toda, acabou me levando para um meio de jornal. Então eu trabalhei no jornal Lance, que era um jornal esportivo, que é uma outra paixão que eu tenho, que é esporte. Só que, por incrível que pareça, a forma como eu entrei no Lance não foi a forma que eu imaginava também. A vida faz essas coisas com a gente, né? Eu entrei na área comercial do jornal. Então eu fui lá para vender publicidade. Eu era um vendedor de publicidade. Só que vender um jornal como o Jornal Lance, que ele não é um jornal de grande... ele não é um jornal de informação massiva, ele era um jornal de nicho, para um público muito jovem, qualificado na época, depois ele começou a ampliar um pouco mais a base de clientes. Então você não vende um anúncio, não vendia um anúncio, que era o veículo que a gente tinha na época para vender, como se você estivesse vendendo na Folha de São Paulo, no Globo, ou numa televisão qualquer. Eu precisava criar projetos, que fossem projetos especiais. E aí eu comecei a criar coisas que de alguma forma conectassem as marcas com a nossa audiência de uma maneira um pouco mais apaixonada e que as marcas olhassem para o investimento que elas estavam fazendo no Lance menos em busca de um resultado imediato de venda ou de mexer o ponteiro do resultado de venda naquele momento, mas mais de construção de marca, de construção de uma relação duradoura, entendeu? Eu fui aprendendo ali com isso, mas eu sempre tive uma coisa dentro de mim que era... eu queria poder construir os meus horários, eu queria poder construir os projetos que eu tinha vontade, eu queria poder fazer as pessoas trabalharem numa empresa que fosse boa para elas, assim como era boa para mim. Eu sempre tive essa coisa de gerar emprego, de gerar renda para as pessoas. Eu sempre convivi com gente que precisou disso. E foi daí que nasceu o Novo Traço, quer dizer, desse conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo. Depois a gente começou a trabalhar com marketing esportivo. A cultura sempre teve de alguma maneira na minha vida. Eu gosto de música, eu toco piano desde muito cedo. Quer dizer, eu toco piano, vamos lá, vamos deixar claro que eu toco um pianinho, um caicai balão ali que foi o suficiente para conquistar minha namorada, que hoje é minha mulher, a Sabrina. Hoje não, né? Há 23 anos. Mas isso sempre teve na minha vida. Então a Novo Traço nasce dessa minha vontade de ter uma empresa que pudesse ser a empresa dos sonhos de quem estivesse trabalhando nela. E a empresa dos meus sonhos. Por que Novo Traço? Cara, porque eu acho que eu sempre fiz muitas coisas pela primeira vez. Então, assim, por mais experiência que eu tivesse em alguma coisa, eu estava sempre fazendo alguma coisa, alguma nova situação em que eu não tinha a menor experiência naquilo. Então, eu acho que a nossa vida ela é sempre uma folha em branco.
E é sempre a possibilidade de um novo traço, de um caminho novo, de um traço novo. Como a gente trabalha com arte, eu acho que a beleza está muito no nosso negócio. Eu gosto muito disso. Então, eu tenho o traço, eu desejo o traço da beleza, do artístico, e o traço do caminho, da estratégia, da compreensão, do entendimento, de compreender a necessidade do outro, entendeu? É isso. Então, e novo é sempre bom, né? O novo é sempre bom. Então, como a gente gosta sempre do novo, um traço novo, um novo traço, sempre. Que legal. Você criou um negócio que, de alguma forma, insere toda a comunidade, né? Então, você tem ali as instituições governamentais, você tem as empresas e você tem ali a sociedade, a pessoa. Porque você foi pelo caminho, principalmente dos eventos gratuitos, Sim. né? A gente vive hoje no Brasil uma eclosão de festivais, né? Já vem, obviamente, desde lá do Rock in Rio, quando o Medina resolve desenvolver esse negócio, mas você foi para um outro caminho. Por que no momento em que você foi construir a Novo Traço, você acabou optando por esse caminho? Primeiro, por uma questão pessoal, de crença pessoal. Eu tô de olho nas pessoas que não podem, de alguma forma. Então, tem uma vontade minha de dar acesso. Eu acho que essa é a grande lacuna. Você falou bem, a relação de marcas de patrocínio e festivais ou ações culturais de qualquer âmbito, elas sempre existiram. O meu olhar era para o espaço que existia, vago, para aquele público que quer, que o desejo foi criado, né? Mas ele não tem acesso. Então, eu sempre olhei para isso. Do ponto de vista humano, esse é o meu olhar. Do ponto de vista do negócio, eu entendo que as marcas sabem que a amplitude de público delas é imensa. Em que em algum momento, para você crescer, você precisa ampliar a tua base e a comunicação para uma base maior que, em algum momento, vai chegar numa classe economicamente um pouco menos prestigiada. Então, o que eu faço as marcas, elas falam nos festivais grandes e em alguns ambientes com um público que pode pagar, que vai consumir em média 350 de ticket médio, né, de ingresso, vai gastar essa grana, vai chegar no festival, vai beber uma cerveja, vai se alimentar, vai fazer alguma coisa, vai gastar mais 400 pratas lá. E não é todo mundo na situação econômica brasileira que tem condição de gastar R$800. Então o que a gente faz? Marca, você fala com o teu público A e B aqui, mas vem falar com o meu C e D aqui e vamos dar para ele como se a gente estivesse fazendo pago. Vamos dar estrutura, vamos dar carinho, vamos dar segurança, vamos criar um line-up artístico maravilhoso para eles terem acesso a isso aqui. Porque são dois tipos de público, na verdade. Você tem o público que não pode pagar e você tem o público que pode pagar, mas não quer pagar. E nesse ambiente, o que a gente faz guarda essa grana no teu bolso e consome um produto da nossa marca. A gente cria um ambiente onde o amor acontece, de verdade. É tanto carinho entregue, é um cuidado tão grande no pensamento, seja cenográfico ou seja do artista, que o desafio de transformar um consumidor num apaixonado pela marca, ele é resolvido ali nesse ambiente, entendeu? Então, fazer gratuito pra gente, ele primeiro, oferecer acesso para as pessoas. E eu não estou falando exclusivamente de festival. Eu estou falando de uma gama enorme de possibilidades culturais. A gente não trabalha só com festival. A gente trabalha para as marcas. Em alguns momentos, a gente trabalha até em parceria com agências de publicidade, que têm as contas de comunicação dos clientes. Nós não somos agência de comunicação. Nós somos uma produtora cultural que trabalha numa gama absurda de projetos. Desde orquestras sinfônicas dentro de uma comunidade, porque criar uma orquestra sinfônica que empregue, profissionalize dentro de uma comunidade carioca, por exemplo, faz sentido para aquela marca, a gente vai lá e executa isso, a gente tem um aparato de produção grande e de criação. Agora,
Se o que você precisa fazer é um festival de música grande para mexer com a vida da cidade e ampliar a relação institucional que você tem, que a empresa tem, seja com o governo local, com as instituições legais locais e com a população, a gente vai lá e faz também, entendeu? Nesse seu processo, eu imagino, e aí eu estou inferindo aqui, que de alguma forma, numa primeira conversa, talvez algumas marcas tenham algum tipo de resistência pelo fato exatamente de ser um evento aberto e que aí pode envolver algumas questões relacionadas, por exemplo, à segurança. Sim. O que vocês fazem para eventualmente atenuar essa percepção? Ó, a gente se cerca por todos os lados, né? Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Obviamente que a gente quer entrar na cidade, tomar a cidade, fazer com que a vida das pessoas melhore. Então tem um objetivo, tem um conceito primordial na Novo Traço, que é, se a gente tem como propósito mexer com a vida das pessoas, eu não posso entrar lá e fazer bagunça na casa delas. Esse é o negócio. E outra coisa, eu tenho uma marca para cuidar. Eu preciso proteger ela de todas as formas. Então, para qualquer lugar que a gente vá do Brasil, de Macapá ao Rio Grande do Sul, a gente tem um time disso, especializado nisso. Eu gosto de participar ativamente desse tipo de olhar. Então, a gente fala com as prefeituras, a gente conversa com as guardas municipais, com as polícias militares, a gente cria um ambiente com os órgãos de trânsito, a gente fala com o Ministério Público, com o juizado dos grandes eventos, com a Polícia Civil. Então, a gente organiza um aparato todo especial para fazer com que as pessoas possam sair de casa e ocuparem os espaços públicos em segurança, irem e voltarem melhores do que foram. Esse é sempre o nosso objetivo. Dá um trabalho enorme. Lá no Rio, por exemplo, a gente organiza todos os vendedores ambulantes e muitas das vezes a gente transforma eles na força de vendas do nosso festival. Como a gente faz gratuito, e a gente já fez isso repetidas vezes, a gente não cria um bar privado. A gente tem o palco e a ativação de marca tá para o público ali. E a gente faz algumas experiências para as pessoas terem mais contato com a marca, terem contato com a marca pelo maior tempo possível dentro do nosso festival. Mas o nosso bar são os nossos vendedores ambulantes. Então a gente credencia os nossos vendedores. A gente conversa com eles, a gente dá treinamento para eles. E muitas vezes, o que seria um gasto que nós teríamos no festival, com bebida, comida, não sei o que, para uma área restrita, a gente compra deles a carga deles. Então, você vê os ambulantes transformando aquele festival num festival deles também. E o que é seu, você cuida. Esse é o ponto. Então, a gente trata a polícia com carinho. No nosso festival, a polícia não dá um tiro em vão, porque a gente faz ela cumprir o papel que ela nasceu para ter, que é o de proteger, o de servir, para as pessoas irem lá e curtirem, e saírem e voltarem para casa mais felizes. Dá trabalho, mas a gente faz. As marcas se ressentem mesmo, tá? Tem um monte de gente que provavelmente já foi em algum dos seus projetos, mas não conhecia você, está conhecendo agora. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo aqui, alguns desses projetos incríveis que a Novo Traço já fez. A Novo Traço, eu tenho... A nossa relação com as marcas que trabalham com a gente são relações muito duradouras. Esse ano, por exemplo, a gente está fazendo 8 anos de um projeto que eu amo, criei em conjunto com a Prudential do Brasil, que é o Prudential Concerts. A gente roda por todo o Brasil com orquestras sinfônicas, que nós arregimentamos localmente. Então, em cada cidade, a gente pega os músicos locais, ensaia os músicos locais com a nossa equipe artística, arranja as músicas e a gente faz casamentos da orquestra sinfônica com grandes músicos populares. Nesses 8 anos, pra você ter noção, já passaram pelo Prudential Concerts Milton Nascimento, Gilberto Gil. Esse ano a gente vai ter o Samuel Rosa, Frejá, Vanessa da Mata, Maria Gadu, Diogo Nogueira, Maria Rita, uma infinidade de artistas que já... perdoem meus amigos artistas que eu não citei aqui, mas assim, foram muitos artistas que se apresentaram com a gente ao longo desses anos todos. Esse é um dos projetos que a gente faz.
Ele é um projeto de marca, chamado Prudential. A Prudential se apropria dele e a gente está ali por trás, conduzindo a produção, toda a parte artística. Para eles, a gente faz isso há 8 anos. Outro projeto que eu tô apaixonado recentemente, ele é muito recente, mas eu tô louco com ele. Eu sempre quis muito produzir no Nordeste extremo brasileiro. Ir para São Luís do Maranhão, ir para Teresina e subir para o Norte. E eu consegui isso com o Festival Tropicana. É um festival que a gente tem um patrocínio da Petrobras, então a gente roda o Nordeste. Ano passado, a gente levou mais de 500 mil de pessoas por cada lugar por onde a gente passou, com uma programação artística muito legal, pensada para aquele ambiente. A gente tem o Team Music, que foi um projeto que eu criei há 5 anos atrás. Ele nasceu, na verdade, como Verão Team. Então já passou por Rio. Aí a gente fez, a plataforma se estendeu, então a gente já fez ele em São Luís do Maranhão. Depois ele já aconteceu em Goiânia, aconteceu em São Paulo. Então o Team Music Rio é um festival que eu tenho um orgulho danado dele. E ele foi um laboratório muito importante pra gente. No ano passado a gente fez um show com... Eu tenho um artista que eu sou louco, que é o Djavan. Eu amo o Djavan, sou fãzaço. O Djavan é um cara que eu fico... Minha perna treme quando eu fico do lado dele. De verdade, cara, assim. Ele é especial, tem uma aura especial. A gente fez um show espetacular do Djavan na Praia de Copacabana. Sem nenhum incidente de violência na Praia de Copacabana. Sem nenhum assalto, sem nenhum registro de roubo de celular, pra você ter noção. E foi lindo. Então esse é um produto que a gente se orgulha muito. A gente tem o Enel por Você, que é um festival que a gente roda o interior do Rio de Janeiro. Também amo esse projeto. A gente roda o interior do Rio de Janeiro levando os serviços da Enel, que é uma companhia de energia, mostrando todo o processo da transição energética, do cuidado que eles têm com a transição energética. Associa isso a atividades lúdicas ligadas à sustentabilidade e muita música sempre. E aí, lá no Nordeste, a gente tem um Festival de Natal Equatorial, que é com a Companhia de Luz também, é Equatorial, que é linda. A gente já rodou o interior do Maranhão inteiro com o Festival de Natal Equatorial. E a gente faz numa praça em São Luís, esse festival, chamada Praça Maria Aragão. É das praças mais lindas que existem no Brasil. Então, ela é uma praça que cabe ali 30, 40 mil pessoas. Esse ano a gente vai fazer nos dias 6 e 7 de dezembro lá. Vai ser lindo. Além disso, eu sou curador da Funarge, no Rio. Então, eu tenho um lado de criador, de curador também artístico. Acabei me relacionando muito com isso, é uma coisa que eu sou apaixonado. Então, esse ano a gente está colocando no palco 63 artistas. São 63 shows que a gente vai fazer num projeto que foi criado pela Funarge, e eu sou o curador dele hoje, que se chama Fim de Tarde. Um projeto lindo. A gente ocupa 2 teatros, e um chama de João Caetano, que é um teatro super famoso no Rio, e o Teatro Imperator, que ele é na Zona Norte. E os shows, esses shows são pagos, mas eles custam R$5. R$2,50 a meia entrada. É lindo, né? É lindo. É maravilhoso. Eu já produzi um show do Caetano Veloso no Imperator a R$7. Sensacional. Você sabe que é uma loucura, né? Porque abre um show na internet do Caetano Veloso a R$7, em 30 segundos esgotam os ingressos. E as pessoas falam, isso é marmelada. Você tá dando ingresso? Eu não tô dando, é o Caetano Veloso a R$7 no Imperator, não tem como, entendeu? Então a gente tem isso. Uma característica que a gente tem nessa criação desses projetos é que a gente faz muito ela em conjunto. A gente faz muito a 4 mãos. O Team Music Rio, por exemplo, foi uma construção que eu fiz com o presidente da Team, com o Alberto Griselli. Inclusive a assinatura dele, de ser o maior festival gratuito do Brasil, a gente construiu isso junto. A Prudential é um trabalho que a gente anda de mãos dadas. E a Enel, a Light, a Equatorial, são todos projetos assim. Esse ano a gente tem um projeto lindo, chamado Orquestra Light da Rocinha. Ela não foi nenhuma ideia minha, ela é uma ideia dos meus 2 sócios, a Patrícia e o Marinho, e a gente levou isso para dentro da Light. A Light comprou a ideia, porque estar presente numa comunidade faz muito sentido para uma companhia de energia, especialmente no Rio de Janeiro, onde a questão do furto de energia ela importa muito. Então, criar laços afetivos verdadeiros com aquela comunidade era muito importante. A gente fez isso, e a gente tem hoje uma orquestra sinfônica com 45 músicos contratados,
todos músicos, de 50% homens, 50% mulheres, todos moradores de favela, músicos profissionais. Então tem um recado também para a sociedade que é, ó, dá para fazer legal, e para os meninos da Rocinha você não precisa estar com um fuzil na mão, você pode estar com um violino, que é mais legal, se apresentando por aí. Nossa orquestra se apresentou no Teatro Municipal recentemente, junto com a Orquestra Sinfônica Brasileira, e a gente vai fazer um tour com ela por todas as cidades do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a gama é grande de coisas que a gente faz, entendeu? Como é que é um pós-evento desse no quesito de demonstrar ao cliente o retorno desse investimento? E eu faço essa pergunta por quê? Porque quando você tem um festival pago que custa aí R$ 800, essas coisas que a gente vê, cara, é isso. Quantas pessoas foram, quantas foram lá na ativação da marca no evento, qual o retorno estimado ali, o que teve de mídia. Mas no caso de vocês, além dessas coisas, vocês estão gerando um impacto profundo, né? Vocês estão mexendo com a vida das pessoas de fato, vocês estão gerando movimentos de transformação. Como é que você metrifica isso para uma marca? Cara, ó, como é que a gente faz? A gente usa as métricas existentes e as possíveis, né? Então, na verdade, a gente tem 2 clientes, o consumidor final e a nossa marca, que é para quem a gente trabalha, a gente atende os dois. Do ponto de vista do consumidor final, você tem as pesquisas que a gente consegue fazer depois com as secretarias de fazenda e turismo de cada cidade por onde a gente passa, que aí eles têm uns números mais exatos sobre incremento de ocupação hoteleira, incremento de consumo nos restaurantes e nos bares, e aí esses números eles são sempre múltiplos do investimento feito pelo patrocinador, e isso me deixa muito feliz. Aliado a isso, tem uma outra métrica que é uma intangível, que é a sensibilidade da percepção do morador daquela cidade, tanto em relação à marca quanto em relação à cidade. As pessoas saem mais felizes quando elas vão ali, né? Então, as métricas de análise desses números, elas acontecem através desses órgãos públicos que geram para a gente os números de incremento no movimento econômico. Do ponto de vista da marca, quando você faz um ambiente desse em que você não tem compra, você não tem consumo imediato ali, obviamente que a gente vai pela exposição de marca. Então, a gente faz um investimento, a gente reverte uma parte importante do budget, do patrocínio, para compra de mídia. Então, a gente tem uma ligação muito grande com os veículos de comunicação, seja no digital ou seja offline, a gente compra a mídia ali, e aí a gente faz, obviamente, os clippings todos de retorno, que são aqueles parâmetros que a gente usa para ali, o tempo de exposição de marca versus o número de pessoas. Não tem muito para onde a gente correr nesse aspecto. Porque os nossos projetos, e especialmente também o perfil de marca que trabalha com a gente, ela não é imediatista. A não ser uma companhia de telefone, por exemplo, que quer medir, mas ela sabe que um evento como esse, ele tem como propósito no composto de marketing dela criar o que ela precisa, que é ambiente. Ela precisa distensionar a relação, se ela tem uma relação tensa com o consumidor dela, ou ela pode simplesmente apaixonar o cliente, que é o que a gente precisa. Criar um ambiente para que a compra aconteça, entendeu? É um pouco por aí. Eu acho que tem outros 2 públicos. Posso beber uma água aqui? Deve beber uma água, por favor. E acho que tem outros 2 públicos que são muito importantes, são fundamentais para essas grandes empresas, que acho que esse tipo de evento traz um impacto ainda maior, que é o público interno e os investidores. Sim. Você sabe que em todo evento que a gente faz um piloto para o público interno. A gente fez, nas últimas edições do Team Music, a gente pegou 1.500 colaboradores deles, a gente acendeu o palco de Copacabana e fez shows exclusivos para eles lá. Legal. E a gente abre a área de convidados, a área VIP, e eles vão lá e eles curtem o show. E isso dá um sentimento de pertencimento enorme para a companhia e promove e tangibiliza o que a gente fala tanto hoje em dia, né? Que é a necessidade de cultura. Assim, uma empresa que cuida de quem está ali construindo o negócio, ela é mais desejada e está mais propensa ao sucesso, né? Assim. Então a gente trata com carinho danado também esse público. E os investidores também.
Eles vão lá e entendem que a gente gera valor de marca. É incrível como uma ação cultural, como seja uma exibição de cinema gratuito que a gente faz, ou seja um festival de música, o quanto eles geram de impacto subjetivo também. Existe uma percepção que ela é menos metrificada e ela é mais um feeling de que, opa, peraí, a gente está no caminho certo aqui. As pessoas gostam da gente. Porque no final do dia o que a gente quer, o que a marca quer primeiro, criar uma conexão sentimental com a sua base. É o que acontece. Não à toa, essa indústria dos creators todos de digital, as marcas que nascem já com clientes que são apaixonados pelo influenciador que está ali. Quer dizer, esse é um desafio das grandes marcas. Esses ambientes, eles proporcionam esse tipo de coisa. O investidor sente, o consumidor sente, todo mundo sente. Por que essas marcas tão importantes como a TIM, como a Prudential, como a Enel, escolheram a Novo Traço? O que eles enxergam de diferencial em vocês? Olha, cara, chega a ser pretensioso dizer isso, mas eu diria que a gente é muito cuidadoso. Nós tratamos do negócio deles como se fosse nosso. Assim, a gente cuida de verdade de todos os aspectos, a gente se aprofunda muito em que valores precisam ser passados ali. A gente defende esses valores com todas as forças. Então a gente amarra todas as pontas. Então eu acho que eles sentem cuidados, sentem atendidos, sentem protegidos de certa forma, entendeu? A marca. E as pessoas representam isso, né? Você está falando com alguém que representa a marca, você está falando com a marca. Então a marca é um CNPJ que tem coração. É como eu trato, entende? Então, assim, falei, como é que você gosta de ser tratado? Se eu chegar aqui no teu podcast arrogante, não te dei bom dia, sentei aqui, falei qualquer coisa, não me preparei para vir para um papo com você, você vai se sentir assim. Eu acho que a gente se prepara muito, eu acho que a gente traz soluções que, às vezes, elas não são as soluções mais mirabolantes, mas são as soluções que funcionam. Elas têm um impacto real na vida daquela empresa, entendeu? Obviamente que a gente também não tem a pretensão de que, com uma ação cultural, com um festival, que a gente mude o negócio inteiro deles. Mas a gente quer que o que a gente entregue faça uma parte importante do movimento de sucesso dessa companhia, entendeu? É o que a gente quer. Eu vou complementar o que você falou aqui, porque eu acho que tem uma palavra que salta, tendo a oportunidade aqui de conversar com você, que é paixão. Ah, sim. Paixão é evidente, né? Quando você fala dos projetos, do como você faz isso, cara, não tem como não perceber essa paixão que existe aí dentro. Eu te agradeço, assim, cara, de verdade, por você ter falado isso, porque na verdade, eu diria amor. Assim, eu acho o amor mais longo. Eu tenho uma energia muito grande, mas eu faço com muito amor. E quem ama, cuida. Então eu cuido. E meu time compreende muito isso também. Então eu tenho um time que eu amo muito e que entrega também muito amor na ponta. Não se faz nada sozinho, né? Eu tenho um time de pessoas maravilhosas que me auxilia e que me aconselha e que está comigo o tempo todo. Então, é isso mesmo. A gente faz com amor. O que a gente tem no calendário da Novo Traço para os próximos meses que você possa Rapaz, contar? agora vai ser uma loucura. O segundo semestre tá bem agitado, assim, porque é volume e distância. Então, assim, a gente vai. A gente tem o Festival de Natal Equatorial em São Luís do Maranhão. A gente tem um Prudential Concerts que a gente vai passar por Rio, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e Recife. A gente tem o Tropicana, que a gente vai para Macapá, Teresina e Fortaleza. Fortaleza não. A gente vai para Natal. Então, Macapá, Teresina e Natal. A gente tem todos os shows. A gente tem
todos os shows que a gente vai fazer com a Orquestra Light da Rocinha, que a gente vai rodar 31 municípios do Rio de Janeiro com a orquestra. A gente tem o Cine Annual, que é um projeto que a gente tem, que a gente oferece cinema gratuito para as pessoas. Então a gente vai para o interior, onde não existe sala de cinema, e a gente vai lá, monta uma tela, faz show de música, monta uma mega operação e leva. A gente tem mais 15 cidades para rodar com o Cine Annual. Então você está abarrotada a agenda, graças a Deus. Que bom. Pedi para você deixar um último recado aqui, porque eu acho que tem um monte de executivos de grandes empresas que muitas vezes têm a vontade de fazer um evento aberto, mas tem uma série de senões, sejam eles quais forem, né? Eu queria que você dissesse para eles por que eles deveriam apostar e investir neste caminho, porque eu tenho certeza que tem um tipo de retorno que é completamente diferente dos outros tipos de festivais e são complementares. Porque eu acho que a história que se conta num festival, ela, como esse tipo de projeto que a gente cria, ela é uma história de uma conexão muito diferente da marca com o consumidor. A gente faz com que o show, o palco, seja a grande estrela, a grande vedete do que a gente está promovendo ali. Dificilmente você vai ver uma tirolesa num festival meu, você vai ver alguma coisa assim. A gente cria um ambiente artístico tão poderoso, e a troca do palco com o público, ela é tão grande, que os valores da marca, eles são representados ali. E assim, uma marca experimentar esse sentimento, de fazer as pessoas saírem do ambiente onde elas estão, apaixonadas por ela, por mais problemas que ela tenha. Porque quando você ama, você olha para o problema de uma forma diferente, você coloca o problema de lado. Então, assim, criar conexão sentimental da marca com o consumidor é o que esse tipo de evento faz. Então, perder isso ou não considerar isso é uma besteira, entende? Porque todo o resto vem junto. Você adiciona compra de mídia, você adiciona ações com influenciadores, você amplifica muito o ambiente do evento. Quer dizer, ele não está restrito ao ambiente físico ali, ele espraia para o digital e para a mídia convencional de uma maneira muito rápida também. Então, eu acho que as marcas devem olhar para isso. A gente está aqui sempre à disposição, não só para as marcas. Eu acho que tem muita agência de publicidade, agência de comunicação que pensa, que quer, que tem influência com grandes marcas, mas às vezes não tem um braço de operação, não tem um braço de produção. Essa foi uma coisa que a gente fez. Então, eu quero começar também a trabalhar de mãos dadas com as agências de publicidade. A Novo Traço é uma empresa que tem os seus próprios produtos, né? Então, mas a gente pode ser white label quando for necessário, para criar, para participar, produzir e entregar, desde que no final do dia os nossos valores e os valores da marca estejam respeitados, né? Quer dizer, o propósito da Novo Traço é mexer com a vida das pessoas, é fazer as pessoas viverem melhor, é fazer as pessoas irem e voltarem para casa melhores do que foram no nosso ambiente. Obviamente, gerar lucro, gerar receita, dinheiro, resultado. A última linha, para mim, é o que sempre interessa no meu negócio. Então, gerar recurso, valor para os meus acionistas, valor para os investidores das marcas e para a sociedade de uma maneira geral, entendeu? Ou seja, numa escala onde todos efetivamente Todos ganham. efetivamente ganham. É isso. Rafaelo, muito obrigado. De verdade, um prazer te conhecer pessoalmente. Você é incrível e tenho certeza que tem muita oportunidade, tem muita marca e tem muita agência que depois dessa nossa conversa vai passar a olhar com mais carinho para os eventos e vai considerar Novo Traço aí nessa oportunidade. Cara, eu te agradeço demais a tua gentileza, o teu carinho, esse teu espaço. Quero muito sucesso para você aqui também. Conta comigo pro que precisar e vamos junto nessa, construindo e fazendo bem para as pessoas e bem para as marcas. É isso, queridos amigos. Agora, vamos pegar a dica aqui do querido Rafaelo. Coloca um Djavan aí para ouvir, porque nada melhor que um Djavan agora após essa entrevista. E até semana que vem.